Beleza, pessoal, vamos iniciar a nossa cobertura dessa quinta-feira de playoffs, falando sobre o primeiro jogo da noite, né? O jogo que abriu a rodada de hoje, que foi o terceiro jogo da série entre New York Knicks e Atlanta Hawks, né? Depois de termos tido dois bons jogos lá em Nova York, lá no Madison Square Garden, a série foi para Atlanta, primeiro mando do Hawks na série e primeiro mando muito bem protegido pelo Halcão, né? Num jogo onde o Hawks foi melhor durante a maior parte do tempo, não liderou durante todo o tempo, né? O Knicks teve ali seus períodos de liderança, mas apesar de termos tido algumas alternâncias na liderança no placar, Atlanta foi o time que sempre esteve um passinho na frente, né? Inclusive, segundo ESPN Stats em Info, deixa eu pegar aqui, ó. Atlanta liderou o placar por 85% do tempo, né? Atlanta chegou a abrir quase 20 de vantagem. Ali no primeiro tempo, a Atlanta botou 18 de vantagem, né? Então, foi um jogo onde a Atlanta mereceu a vitória. Mereceu a vitória porque foi melhor. Foi mais time, o coletivo foi melhor, né? Foi mais consistente e merecidamente a Atlanta saiu vitorioso, vitória por 109-108. A Atlanta abre 2-1 na série, assume a liderança da série e vai ter a chance no jogo 4 de abrir o 3-1, né? Um 3-1 que poucas pessoas imaginavam, né? Eu até falei na minha prévia dessa série que essa série tinha potencial de ser uma série longa, né? Que tinha potencial de ser até uma série de 7 jogos. Eu via essa série indo a 7. Muita gente não, muita gente falou, não, o Knicks é muito mais time, o Knicks vai ganhar, o Knicks tem um mando, blá blá blá. E assim, cara, acreditar no Knicks vencendo essa série em 5 ou até em 6 jogos era e ainda é uma visão correta, sabe? O Knicks durante a regular foi mais time do que a Atlanta, inegavelmente, né? Só que o conjunto que esse Hawks conseguiu formar durante a temporada, esse quinteto que o Hawks montou, ele é muito bom, cara. Eu acho que a galera meio que subestimou a força desse quinteto, sabe? Esse quinteto com McCollum, Alexander Walker, Deshaun Daniels, Jalen Johnson, Neko Congo, ele é muito bom, bicho. Ele é muito bom. E aí, nessa série, além do quinteto estar indo bem, inclusive hoje o Alexander Walker finalmente chegou para a série, né? Fez um grande terceiro quarto. O jogo em si do Alexander Walker não foi lá essas coisas, mas o segundo quarto dele foi muito bom. E aí você teve um Deshaun Daniels, né, vindo para 13 rebotes, com 6 assistências, 3 steals. Um Jalen Johnson, mesmo sem muito aproveitamento, né, ainda assim, 24 pontos, 10 rebotes, 8 assistências. O Neko Congo não foi tão bem, mas teve a sua parcela de contribuição. E o CJ McCollum, que de novo foi o grande protagonista desse time. 23 pontos para o McCollum, ele que já vinha, né, de uma atuação enorme lá no Madison Square Garden, onde ele calou o Madison Square Garden. Hoje, se no último jogo ele calou o Garden, hoje ele botou fogo em Atlanta. Impressionante o jogo do McCollum, mais um jogo onde ele deitou o bigode pra cima do Jalen Brunson. Deitou pra cima do Jalen Brunson. Jogou pra caralho o McCollum. Matou a bola da vitória, né? Matou a bola da vitória, que foi em cima... Não foi em cima do Brunson, mas foi em cima do McBride, né? Um mid-rangezinho, coisa linda, step back. Pô, o CJ McCollum é muito craque, cara. Ele joga muita bola. Se defendesse melhor, ele teria um
ele estaria num patamar diferente na NBA. O que pega o McCollum é a falta de defesa, mas ofensivamente ele é muito bom. E hoje ele defendeu bem ainda, né? 2 steals, 2 tocos, engajado na defesa. Então, o McCollum foi muito bem, juntamente do restante do quinteto, e teve um plus, que foi o Kuminga. Assim como foi no jogo passado, o Kuminga foi um X-Factor no jogo de hoje, sabe? Se você for puxar o meu vídeo da prévia, você vai ver que um dos fatores que eu coloquei como possível fator de desequilíbrio a favor do Knicks nessa série seria a profundidade de elenco, seria o banco, sabe? O duelo dos quintetos eu achava muito equilibrado, porque, repito, o quinteto do Hawks é muito bom, né? Mas eu enxergava o Knicks tendo vantagem na hora das rotações. Porque na hora que a profundidade de elenco do Knicks fosse colocada à prova, eu achava que ela ia sobressair a falta de profundidade do elenco do Hawks, sabe? Só que eu acho que eu cheguei a falar sobre isso, que se o Kuminga conseguisse se tornar um fator impactante, essa vantagem que o Knicks tem na profundidade de elenco poderia não ser tão grande assim. No jogo 1, o Kuminga não conseguiu ser esse fator, ele não foi bem. No jogo 2, ele foi fundamental para a vitória, né? Fazendo um quarto período incrível, sendo colocado para fechar o jogo, com o Snyder confiando, né, no Kuminga e ele correspondendo. E hoje, de novo, ele foi fundamental. De novo, vimos um Kuminga sendo um X-Factor gigante pro Hawks. E nos dois lados da quadra, né? Foram 21 pontos pro Kuminga, 2 bolas de 3 e uma atuação defensiva absurda. Absurda, sabe? Um verdadeiro animal na defesa do Kuminga, mano. Muita vontade, agressivo, intenso. E na última jogada do jogo, foi ele que conseguiu o roubo da vitória, né? Numa jogada onde ele faz, né, um trabalho muito bom ali na rotação, faz as leituras certinhas, cerca muito bem o Jalen Brunson, e na hora que o Brunson vacila e erra o passe, é ele quem corre, pega a bola antes do Josh Hart e garante a vitória. Então, além do quinteto do Hawks ter ido muito bem hoje, em sua maioria, o Kuminga foi um grande fator. Foi um fator de desequilíbrio e foi fundamental para essa vitória de Atlanta, né? Então, resultado incrível, cara. Resultado incrível, um desempenho incrível, né? O ataque muito bom, 13 bolas de 3, 19 assistências, cometeu bastante turnovers, né? Foram 16 turnovers. Inclusive os dois times cometendo bastante turnovers, né? Mérito das duas boas defesas. Mas assim, foram 4 jogadores passando dos 10 pontos, 3 passando dos 20. Sabe? Foi um ótimo jogo de Atlanta, cara. Um ótimo jogo de Atlanta. Conseguindo, né, limitar o jogo ofensivo do Towns, o que pra mim seria o grande desafio de Atlanta na série. Pra mim, 2 pontos seriam muito críticos pra Atlanta na série, né? A profundidade de elenco do Knicks, que é superior no papel, e o Karl-Anthony Towns, sabe? Eu não enxergava o Hawks conseguindo parar o Towns. Não tô falando que o Hawks tá parando o Towns, mas tá sofrendo bem menos com ele do que eu achava que ia sofrer. Né? Por exemplo, hoje ele marcou 21 pontos, mas só 12 arremessos tentados, sabe? O Towns ele impactou muito mais em rebotes do que em pontos em si, sabe? E eu achava que o Towns ia deitar na pontuação. Deitar. Não é o que está acontecendo. Hoje, de novo, a gente viu um Towns ofensivamente sendo bem marcado. E o Knicks tendo que contar com uma atuação mágica de um OG Anunoby, né? Quem manteve o Knicks vivo no jogo de hoje,
quem manteve o Knicks próximo no placar e impediu que esse jogo acabasse antes ali do quarto período foi o Anunoby, tá? Foi o Anunoby, porque o Brunson, eu adoro o Brunson, tá? Mas assim, hoje o Brunson deixou muito a desejar, viu? Apesar dele ter conseguido aquela end one enorme ali entrando no minuto final, que virou o jogo, botou o Knicks na frente. Irmão, o jogo do Brunson não foi, sabe, meteu 26 pontos com 11 de 23 nos arremessos, 0 de 5 para 3. E defensivamente sendo explorado toda hora pelo McCollum, assim como foi no jogo 2. Né? Então, quem manteve o Knicks no jogo foi o OG. Na verdade, foram dois jogadores, OG e McBride. O McBride no quarto período foi gigante para a recuperação do Knicks, né, matando... Acho que ele chegou a matar o quê? Umas 2 bolas de 3 seguidas? Sei lá, acho que ele matou umas 2 bolas de 3 seguidas, assim. Foi importantíssimo, inclusive uma das bolas de 3 dele foi a que empatou o jogo. E aí depois o Brunson virou, né, com a end one que eu falei. E o OG, pra mim, foi o melhor jogador do Knicks disparado. Assim, defensivamente, um monstro. 3 tocos pro OG, um roubo de bola gigantesco. E ofensivamente, tirando o Knicks do buraco em vários momentos. Achando bolas de 3 espíritas, né? Né? No quarto período ele matou 2 ali que eu não sei de onde que ele tirou aquelas bolas de 3. E graças a essas 2 bolas de 3, uma desvantagem de 10 virou um jogo de 1 ponto, entrando nos 2 minutos finais. E isso durante o restante do jogo. Por exemplo, o jogo só não foi pro Beleléu no terceiro quarto porque o OG achou uma sequência boa ali no final do terceiro quarto. Porque tudo tava caminhando para esse jogo acabar no terceiro quarto. O Hawks estava muito melhor do que o Knicks. E o OG conseguiu ali manter o time no jogo. Então, defensivamente, eu acho que a Atlanta foi muito bem no que se propôs a fazer. Ofensivamente também foi muito bem. Em contrapartida, eu achei que o Knicks não conseguiu executar nada do que quis, cara. Nada do que quis, assim. O Knicks sobreviveu de OG Anunoby. Verdade é essa. Verdade é essa, entendeu? 10 de 35 para 3 pontos, 29% de aproveitamento, cometeu 15 turnovers, não conseguiu se sobressair nos rebotes, não conseguiu, né, venceu até, né, 46-45, mas assim, uma vantagem muito pequena pelo que era para ser. Por exemplo, rebotes ofensivos que era pro Knicks dominar, tendo Towns e Mitchell Robinson, ficou 14-13 na disputa, entendeu? Então, assim, um jogo que não foi bom, cara. Não foi um bom jogo do Knicks. Mikal Bridges horrível na partida. Horrível o jogo do Mikal Bridges. Defensivamente até acho que ele foi mais ou menos, mas ofensivamente muito fraco. E o banco, com exceção do McBride, ninguém mais ajudou, né, cara? Landry Shamet nulo no jogo, Alvarado, Clarkson, o próprio Mitchell Robinson, o Josh Hart, né, cara, que havia feito um jogo muito bom, não conseguiu ser um fator no jogo de hoje. 1 de 9 nos arremessos. Inclusive, claro, no último lance, o erro vai acabar indo pro Brunson, né? Que errou o passe, mas o Josh Hart também tava meio dormindo também no lance, né? Tava meio dormindo também no lance. Então, enfim, se o Knicks vencesse hoje, cara, o ponto é, se o Knicks vencesse hoje, seria injusto. Pelo que foi o jogo, seria injusto, porque o Hawks foi melhor do que o Knicks. Foi muito melhor do que o Knicks. O plano de jogo de Atlanta foi melhor montado e melhor executado, né? E, no geral, a Atlanta merecia mais a vitória. Então foi um placar justo no fim do dia. E agora, irmão, tá 2-1, bichão. Tá 2-1 e existe uma grande chance dessa brincadeira voltar pra Nova York com o Hawks tendo 3-1 na mala. Grande chance, bicho. Grande chance, entendeu? Então, fiquem de olho. Fiquem de olho nesse Hawks e Knicks. A série tá muito boa. E, irmão, quem diria que em 2026 a gente teria CJ McCollum sendo peça fundamental num time de playoff, né, cara? Quem diria, bicho? Quem diria? Quem diria que Jonathan Kuminga
seria uma peça fundamental num time de playoff, hein? Ah, meu amigo, NBA dá voltas. NBA dá voltas. Rapaziada, é isso, viu? A gente se vê mais tarde com as análises de Minnesota e Denver e de Raptors e Cavs, tá? Admito que Raptors e Cavs eu vi muito pouco do jogo, porque tava rolando meio que em simultâneo com Knicks e Hawks, e rapidinho começou Denver e Minnesota, então eu vi muito pouco de Cavs e Raptors. Eu vou esperar o jogo do Knicks, o jogo do Denver do Wolves acabar, e vou ver o condensado de Raptors e Cavs, aí eu venho na madrugada pra falar sobre esses dois jogos. Fiquem tranquilos, vai ter vídeo, tá, sobre os dois. Só vai demorar um pouquinho mais porque eu vou ter que assistir o condensado de Raptors e Cavs, porque eu não gosto de comentar sem ter visto pelo menos o condensado, né? Não gosto. Não gosto de comentar só pelo box score. Eu preciso ter noção do que foi o jogo. Então eu vou esperar o condensado sair. E aí depois de Minnesota e Denver eu vejo o condensado. E aí eu venho falar sobre a grande vitória de Toronto, né? Que diminui o prejuízo para 2-1. E eu venho também para falar sobre Denver e Minnesota. Que neste exato momento estamos vendo um massacre do Minnesota. Minnesota passando carro no Denver Nuggets, né? Tá feio. Tá feio. Enfim, mais tarde eu volto para falar sobre esses dois jogos. Obrigado pela audiência. Comenta aí o que você achou da vitória do Hawks. Concorda que foi um resultado justo? Que o Hawks, se o Hawks perdesse hoje, seria uma injustiça? Manda nos comentários. Tamo junto, grande abraço, beijo e tchau.